Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia espera que sim, né? A saudade só aumenta, né? Mas logo, logo iremos nos abraçar novamente, tá? Antes de começar a nossa manhã, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos lá? Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, gosto da mamãe e dos meus irmãos. Deus, quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus, porque você é muito bom. Palminhas ao Papai do Céu? É isso aí. Hoje a nossa aula, crianças, é de geografia. Então a gente vai pedir para vocês pedir o módulo 2 na página 274 para a gente dar continuidade à nossa aula de geografia, que é sobre as ruas. A transformação das ruas nós vamos ver hoje, tá certo? Abriram o módulo? Então vamos lá. As ruas são transformadas. As ruas estão constantemente, acompanhem com a tia leitura, tá bom? Sendo transformadas pelas pessoas. Como vimos na aula passada, algumas transformações são rápidas, outras nem tanto, que é o caso das feiras livres, que acontece no mesmo dia. Eles montam e desmontam as feiras no mesmo dia. Então aquela paisagem daquelas ruas, a modificação é rápida, a gente viu isso na aula passada. As outras transformações, nem tanto, ocorrem com o passado de um longo período de tempo. Então, umas transformações são rápidas e as outras demoram um certo tempo. Não é isso, crianças? Então, nós temos duas imagens aí no livro de vocês, que nós vamos comparar as imagens antigas e atuais de um mesmo lugar, que nos permite observar transformações de uma rua. Vejam e comparem as imagens da página seguinte. Então, na próxima página de vocês aí, tem duas imagens, né, que é a imagem A e a B, que a tia trouxe aqui para vocês. Essa fotografia, ela é da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Essa fotografia da letra A foi tirada em 1808. E a fotografia da mesma rua foi tirada em 2016. Então aqui nós temos duas fotografias da mesma rua em anos diferentes. Olha quanta coisa mudou, né? A pavimentação, que é as ruas, as árvores, a iluminação pública, os prédios. Então existem muitas mudanças. Essas mudanças demoraram muitos anos para acontecer. Não foi mudanças que aconteceram rapidamente. Agora vamos responder junto com a tia. Em que ano foi feita a imagem A? Em que ano foi feita a imagem B? Vamos responder aí. A imagem A foi feita em 1808 e a imagem B em 2016. Responda aí no livrinho de vocês, tá bom? Quanto tempo se passou entre os dois registros, entre uma imagem e outra? Passaram-se quantos anos? Respondam aí no livro de vocês. Entre uma imagem e outra se passaram 208 anos, né? Entre uma fotografia e outra. Então, existem muitas mudanças em 208 anos, né, crianças? Escreva pelo menos duas transformações que essa rua passou durante todo esse tempo. Vamos ver qual foi algumas transformações? O estilo de iluminação pública, que a gente viu os postes são diferentes, a pavimentação das ruas, né, uma era de pedra, outra era de asfalto, as árvores e as construções de prédios. Então, existem várias mudanças que aconteceram durante esse tempo, né? Existem elementos que permaneceram na paisagem dessa rua, ou seja, que estão presentes nas duas fotografias. Vocês acham que existem elementos que estão nas duas imagens em 1808 e em 2016? Será que tem alguma coisa que permaneceu? Vamos ver? A construção de prédios da direita e um canteiro central. Então, essas duas coisas permaneceram, né? A construção do prédio da direita, que continuou o mesmo, só teve algumas poucas mudanças, e o canteiro central. Então, são duas coisas que permaneceram ao longo do tempo nessa rua. Como vimos anteriormente, as ruas são transformadas ao longo do tempo. Essas transformações acontecem principalmente porque as pessoas modificam, deixando marcas nos lugares onde vivem, conforme o seu estilo de vida. Então, quem é que modifica esses lugares? Nós,
aonde nós moramos, as ruas que nós moramos. Então, quem deixa as marcas são as pessoas que vivem naquele lugar. Então, quem vai modificar aquelas ruas são as pessoas que moram naquele lugar, de acordo com o estilo de vida de cada um. O modo de vida das pessoas se diferenciam de acordo com seus costumes e tradições. Por isso, existem lugares com características marcadas por determinada cultura, como é o caso da presença de grupos de imigrantes. O que são imigrantes? Crianças, pessoas que vêm de outros países, né? Em alguns lugares. Então, tem pessoas que vêm de fora do nosso país, no caso, que é o Brasil, os imigrantes, que trazem sua cultura. Então, na rua que eles moram, geralmente eles costumam fazer alguma modificação de acordo com a cultura que eles trouxeram do país de origem deles, né? Observe na fotografia a seguir um exemplo da influência de alemães nos lugares onde vivem. Algumas casas e prédios indicam que os imigrantes alemães fizeram parte da formação da população desse município e deixar marcas na sua cultura em muitas construções ao longo do tempo. Então, eu vou mostrar aqui agora uma fotografia que está no livro de vocês, da cidade do Rio Grande do Sul. Nessa cidade existem muitos imigrantes alemães e eles modificaram o estilo de vida do município de acordo com o lugar onde eles moravam, que é a Alemanha, né? Então eles trouxeram o estilo das construções de prédios. Olha essa fotografia que é de uma casa construída por um imigrante alemão na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Então, não só essa casa que está aqui na fotografia, mas como de toda a rua, foram feitas por imigrantes alemães e que tem um traço da cultura alemã, que não parece com a nossa construção, né, do Brasil, parece com a construção que veio lá da Alemanha. Então, isso também contribui para as modificações das ruas. Ruas de pé de moleque. Olha que legal. Antigamente, isso aqui é uma curiosidade. Antigamente, as ruas eram espaços predominantes de pedestre. O que são pedestres, crianças? As pessoas que andam, né, que caminham pelas ruas, são os pedestres. E poucos carros circulavam por elas. Vejam exemplos na fotografia ao lado. Aqui nessa rua a gente não vê carro praticamente, só tem pessoas, né, caminhando pelas ruas. Algumas ruas eram recobertas por pedras. Esse tipo de pavimentação é chamada de pé de moleque. Quem aqui já viu uma rua cheia de pedrinha, que não é asfalto? Essa rua é chamada de pé de moleque. Esse tipo de pavimentação é chamada de pé de moleque, porque crianças ajudavam a colocar as pedras, olha que legal, nas ruas e pisavam nelas para que elas ficassem presas no chão. Essas pedras eram de tamanhos diferentes e por isso esse tipo de calçamento é bastante irregular. Então as ruas eram feitas de pedaços de pedras bem diferentes, tamanhos diferentes, e as crianças ajudavam a fixar essas pedras no chão. Por isso o nome das ruas era pé de moleque. Olha como eram as ruas de pedra. Por ser uma característica histórica, em algumas cidades ainda mantém esse tipo de pavimentação, como mostra a fotografia abaixo. Então tem cidades que ainda hoje no Brasil tem esse tipo de pavimentação de pedra. Nem todas as ruas são de asfalto, né? Tem essa rua aqui, é uma pavimentação pé de moleque, é em Paraty, no Rio de Janeiro. Essa fotografia foi tirada em 2015. Olha como é a rua, cheio de pedras de tamanhos diferentes. Então, crianças, o que a gente viu hoje foi as ruas transformadas, as ruas modificadas com o passar do tempo. E a tia vai deixar a atividade para vocês terminarem, né, essas atividades sobre o que eu estudei nesse capítulo. Tem uma revisãozinha aí no final, que vai da página 278 até a 286. É a atividade falando da aula de hoje e uma revisão do conteúdo que a gente viu nesse capítulo, que é falando sobre as ruas. Certo, crianças? Beijos, um forte abraço, fiquem com Deus, respondam as atividades, tirem foto, postem empatia e qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau.